Olá, pessoinhas! Como estão vocês? Estão bem? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um Corações de Dorama com a Thay, um lugar onde você dá risada e reflete um pouco sobre cada dorama. E hoje eu trouxe aqui pra vocês o dorama Namorado por Assinatura. Exatamente, ele mesmo, tá? Aqui tá o elenco, tá? Vai estar aparecendo aqui. E devo dizer o que eu achei desse dorama. O que eu estou achando, na verdade, né? O que eu achei, eu não terminei ainda. Eu tô gostando, tá sendo muito engraçado. A Mire, ela trabalha, né, numa empresa de webtoon e tal. E a gente vê que o lado, né, de relacionamento dela, assim, em questão de namoro, essas coisas, meio que é inexistente, já que ela tem um, né, cronograma muito apertado ali, né? A gente vê quando começa ela contando as horas, né, que ali que passa tantas horas dormindo, que só tem 3 horas ali livres para assistir filme ou ali e tal, entendeu? Então, a gente vê que ela tem um cronograma bem apertado, né? E a gente também vê que ela, depois daquele antigo namorado dela, que, né, eles começaram a namorar ainda na universidade, ela não teve outro relacionamento depois dele. Aqui mandam para ela, né, um aplicativo, uma caixa para ela fazer vamos supor, uma avaliação daquele aplicativo, né? Ali tem 900 pessoas, 900 caras, né? E ela, vamos supor, ia avaliar, né, esses encontros. Eu falei, meu Deus, como é que você vai avaliar 900 caras em um mês? Porque é um aplicativo que vai tratar de encontros dos sonhos, podemos se dizer assim, né? Você vai assinar um pacote e ali ele vai te dar, né, determinadas situações, determinadas pessoas, você vai sentir, né, aquela conexão e tal. Mas é tudo falso, né? É só uma pessoa que não existe, né? É criada por computador. Então, e aí ela vai ter a primeira experiência delas, né? E essa experiência dela acaba ajudando a escritora, ajudar a escritora a terminar de escrever, né, outra cena pro webtoon e tal, para eles alcançarem o primeiro lugar e passar, né, do colega dela de trabalho, que é o Gyeongnam, ficar em primeiro e ele ficar em segundo, terceiro e em diante, sabe? Esse dorama, ele também tem uma vibe meio que Enemies to Lovers. Só que só ela tem raiva dele, ele não tem raiva dela, ele gosta dela, na verdade, né? Ela acha que ele faz as coisas porque ele quer atingir ela, mas não. Tipo, quando o chefe deles mudou o webtoon, né, que o Park Gyeon-nam, do escritor do Park Gyeon-nam, para sexta-feira, que era o mesmo dia da escritora da Mire. E aí ela achou que a ideia tinha sido dele, mas não foi. E o diretor falou, não, a ideia não foi dele. E aí ela saiu assim, meio que com raiva dele. Eu falei, mas não foi ele. A ideia não foi dele. Ele até contestou, ele até perguntou por quê. Ele não queria também que fosse na sexta-feira. E ele perguntou ainda, né, se você já estava sabendo disso e tal. Ele não queria também, sabe? Então, para de botar as coisas em cima dele, sabe? Pobre, coitado. Ali, durante esses dias, né, eles dois estão tendo que trabalhar até tarde e tal, né? E aí teve um dia que ele desceu para comprar café, ele viu ela lá e aí ele comprou 2 cafés, né? Um com leite e um ice americano normal. E depois ela desceu também e comprou um café. Aí ela perguntou para ele por que dos 2 cafés. Aí ele falou que um ele ia beber ali e o outro ele ia beber, né, a caminho de casa e tal. Aí ela falou, mas quando o gelo derrete, fica ruim. Aí ele é porque eu pretendo ir embora antes do gelo derreter. Só que, sempre tá ali, ele sempre pede um ice americano, né? E ali ele pediu um latte café, né? E um ice americano. E é só o que ela pede, porque ela gosta de café com leite. Eu falei,
assim, algo me diz que esse café era pra ti, né? Algo assim tá me cutucando aqui, me dizendo que era pra você esse café. Mas óbvio que ela também não vai pensar assim, né? Já que ela não gosta dele. Ela não se sente confortável perto dele porque ela acha que ele quer atingir ela de alguma forma. Só que esse lado de inimigo só existe do lado dela, porque do lado dele ele tá nem aí, né? E ali eu fiquei olhando pra ela, falei, minha filha, tu nunca percebeu que tu odeia ele sozinha, não? Porque ele não tá nem aí, tipo assim, ele fala algumas coisas assim às vezes que é meio sem noção, mas não é porque ele quer, né? É porque é o jeitinho dele, sabe? Ele é meio assim, só solta só as coisas, só solta as bombas pra lá. E aí, quando ele acha que começou a perceber que ele tava gostando dela, ele começou a agir meio infantil, foi que provocando ela e tal. Ah, oh, meu Deus, ai, minha Nossa Senhora. Olha, ele parece ser meio frio e tal. Mas voltando pra cá, pros namorados lá virtuais dela, né? O dito primeiro encontro dela, né, é o Cheshire, que é o personagem do Webtoon, né? Que ela tá gerenciando, podemos dizer assim, né? E ali, aquilo ajuda ela a ajudar a escritora a escrever e tal, os próximos passos, ela consegue alcançar o primeiro lugar, né? Ali ela vai, tá ali, ela curte o momento com ele ali e tal, né? E acaba tendo um beijo deles dois ali. Eita, minha Nossa Senhora, mas já assim, né? E ali, quando ele vai pedir ela em namoro, né? Acaba as horas que ela tem de encontro com ele, que só são 50 horas de encontro com aquele personagem e ali acaba, né? Naquele justo momento que ele ia pedir ela em namoro. Aí ela deu o feedback, né, dela pro rapaz que trabalhava com aplicativo e tal. Aí ela falou que ela não ia usar mais, que a experiência dela com o Xian já foi boa o suficiente, não sei o quê, né? Aí ele virou e falou que nesse aplicativo tem 899 caras e você quer julgar os outros por um encontro só que você teve, não sei o quê. Você quer mesmo desperdiçar as suas horas assim e tal. Eu falei, lábia ele tem. Menino, quanta lábia pra vender esse negócio, né? Tá bom então, né? Já que eu não teria como ter um aplicativo desse nunca, tá? À medida que eu ia assistindo os episódios, eu ia percebendo cada vez mais. Principalmente quando chegou no segundo personagem. Gente do céu. Olha, o segundo personagem, ela volta pro tempo dela de universidade, né? E ali ela conhece o Unho, que vai ser o próximo encontro dela. Olha, sinceramente, a química dela com o Unho não se compara. Não se comparou, não se compara com nenhum, nem com o primeiro, que ela achava que ela tinha alguma química e tal, mas com o Unho, gente do céu. Explodiu assim, eu fiquei. Agora eu entendi. Agora, tipo assim, aqui fez ela lembrar, né, do ex dela, porque foi assim que ela começou a namorar com o ex, ela, né, ficou atrás dele e tal, fazendo várias coisas assim meio que, né, para chamar a atenção dele, para que ele passasse a gostar dela e tal, né? Só que teve umas coisas que ela fez ali que eu olhei e falei, foi assim que tu conquistou teu ex? Minha Nossa Senhora. Não, amiga, para. Tipo assim, tu tava achando as falas do primeiro personagem vergonhosas. Mas nada se compara ao que tu tá fazendo agora, não. Pelo amor de Deus, para. É diferente de você chegar pra pessoa e dizer assim, ó, eu gosto de você, do que o que ela tava fazendo ali. Ela tava ali no cara, ali insistindo ali em cima do cara e tal, né? E teve a cena em que eles estão fazendo a atividade, que ela joga a caneta assim no caderno dele, que ela joga o cabelo pra cá e que ela joga o cabelo pra lá e bate o cabelo na cara dele. Eu tô só assim, para, pelo amor de Deus, acaba aqui, acaba, por favor, eu não quero mais ver isso, não. Aí ele olha pra ela e fala bem assim, você tá passando mal? Aí ela fica, não. Eu olhei e falei, pois é, olha aí, ó. Mas antes estivesse passando mal do que...
tá passando por isso aqui, amiga, você quer? Não faz isso mais nunca na sua vida, tá? Se tu conquistou teu êxito, beleza, já foi, já passou, foi coisa do passado, acabou. Mas não faz isso mais não, quieta, por favor, porque tá ridículo, tá? Eu tô sentindo vergonha por você já. Olha, sinceramente. E ali, né, ela foi estudar normalmente ali, porque ele falou, né, que então ela prestasse atenção na aula e tal, e ela foi, né. Fora que quando ela entrou, né, acho que é Kundo, ou alguma coisa assim, que era o esporte que ele fazia, né, ela chegou e entrou também, só que ela não sabia que ela tinha as habilidades. E de acordo, né, ali que ela ia entrando nos mundos, o aplicativo ia adicionando nela as habilidades que ela precisava ter para sobreviver ali, basicamente. Menina, a mulher virou uma espadachim. Eu falei, minha nossa senhora. O Ro, ele e ela tiveram uma coisa assim, tão assim, que ela ficou presa meio que nele, né, e eu meio que também. Eu fiquei assim, gente, e agora? Né? Depois, quando ela voltou, que ela assinou o pacote, ela ficou meio assim, queria voltar a ver o Unho e tal, mas aí não teve como, né? E lá está ela, a moça, né, que gerenciava o aplicativo lá, né, que vamos supor que ajudava ela lá dentro, né, disse que ali ela podia participar de todos os encontros, que ninguém ia julgar ela, porque ela não ia aproveitar a vida e, sabe, só se jogava e tal. Beleza. Essa mulher foi. E aí conheceu várias pessoas, mas meio que interessava muito ela. Até que teve a continuação da história do Unho. Que a gente chega, tipo o mesmo cenário. Flores, tá na primavera, né? Pétalas de cerejeira caindo. E lá me vem aquele homem de lá pra cá. Eu falei, mentira. Não, eu não acredito não, que vocês me trouxeram esse homem de novo. Leva, como é que eu vou chipar ela com o Bionama agora, depois do negócio? Não, quieta, leva esse homem embora de novo, pelo amor de Deus, que eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. E todo momento, nesses episódios que ele voltou, que ele começou a participar de novo, o Ro, eu falei, meu Deus, como é que eu vou chipar agora ela com o Bionama? Sendo que esses dois aqui têm uma química que explode assim, não, oh meu Deus, cancela isso aqui, cancela, moço, pelo amor de Deus, cancela, leva esse homem embora de novo. E o melhor, aqui, quando ele voltou, né, que ela saiu do aplicativo, que ela voltou para a vida real, ela recebeu uma ligação. E a ligação era do Unho. Eu olhei e falei, ô gente, o que está acontecendo? Por um instante eu achei que ele tinha saído do aplicativo e estava no mundo real. Mas não, ela foi lá ler o manual e lá dizia, né, que em determinado momento, assim, o personagem podia, né, ter interações, trocar mensagens, fazer ligações com a, a, a dona, né, do aplicativo ali, mesmo ela estando desconectada. Falei, caramba, que aplicativo foda. Mas ao mesmo tempo não é, porque tipo eles fazem isso para continuar aprendendo as pessoas, né? E eu não sei se é bem o certo, né? Sei lá, por mais que seja tudo perfeito ali dentro e tal, às vezes você quer fugir da realidade, isso e aquilo, mas não sei não. Ali com o Ro ali, ela vai indo, ela começa a achar, né, que só ela tem aqueles momentos ali com o Ro, que só teve continuação, né, pra ela, do Ro, né. Eu falei, querida, deixa eu te dizer aqui, ele faz parte de um aplicativo de, né, namorado por assinatura. Então, tecnicamente, ele não namora só você, não. Ele namora várias outras pessoas. Tá me entendendo? Teve uma cena que a amiga dela termina, né, e tal. E ali é onde ela mais acha, né, que ela achou a resposta pro que a amiga procurava, que não sei o que, que não sei o que. E eu só olhando pra ela, eu falei,
isso vai dar errado. Menina do céu. Mas o Eun-ho, ele teve continuação porque ele foi um dos personagens que, né, as mulheres mais gostaram, né, que as mulheres mais tiveram uma conexão e tal, porque, né, então, meio que por isso ele teve uma continuação. E eu, no meu AV aqui no Dorama também, ele teve uma continuação porque ele também teve uma química muito boa com a Jisoo, né, e, obviamente, as pessoas iam querer ver mais dele com a Jisoo, né, então eu também aposto por isso aqui nesse dorama, porque, falar a verdade, quando teve lá o primeiro, que eles ainda estavam na universidade e tal, que terminou as 50 horas deles ali, eu fiquei naquele sentimento, assim, de que eu queria ver mais deles, sabe? Eu queria que eles tivessem mais coisas, sabe, pra mostrar e tal, deles dois. E quando ele apareceu de novo, eu fiquei muito feliz. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei um pouco assim, que, né? Como é que eu vou shippar ela com o personagem do Inguk agora? Não vai funcionar isso aqui. Tá errado. Não tá dando certo, né? Mas, assim, eu fiquei feliz por ele ter aparecido de volta, né? E ali quando ela tá no salão, depois quando ela tá no salão com a amiga dela, né? A amiga tá fazendo cabelo e tal, isso e aquilo, ela tá vendo a revista. E aí ela escuta o nome do Eun-ho, né? E as mulheres estão falando dele e tal, e ali ela vê uma revista, ela vai para poder escutar, né? O que tá falando, aí as meninas olham para ela assim, e ela pega a revista e vai lendo os pontos. E ali ela vê as palavras que ele dizia para ela, né? Eu olhei pra ela assim e falei, eu te disse. Eu falei, tu achou que tu era exclusiva em um aplicativo de namorado por assinatura que todo mundo usa? Óbvio que não, né, querida? Óbvio que não, né? E ali ela ficou meio assim, né? E aí quando ela voltou pra lá, né, pro aplicativo e tal, que ela se encontrou com ele, né? Tudo que ele falava, ela ficava meio assim, mas depois ela lembrava que ele já tinha falado aquilo para outra pessoa, né? A top 5 falas do Eun-ho, assim, 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 assim. E aí ela lembrava disso. E ali ela automaticamente já, né, ficava meio, né? Aí ela quis sair do aplicativo, ele foi lá tentar falar com ela e tal, falar coisa com ela, e ali ela lembrou de novo, e ali ela falou que não ia dar mais para continuar e tal, né? E ali ela saiu. Nisso, o Park Geun-nam já tinha se declarado para ela, falando que gostava dela. E ela, com o costume de julgar o Geun-nam, né, ela falou bem assim, mas e aquela cena que eu vi? Porque na noite que eles estavam no workshop da empresa, né, ela viu o quê? Ela viu o Geun-nam e a amiga dela ali, né, a amiga dela encostando a cabeça no ombro dele ali e tal, né, meio que tendo, quem visse de fora achava que era um momento romântico, né. Foi o que ela achou. Quando foi no outro dia, né, ela queria que só fosse a menina e o Geun-nam no carro, só que acabou indo ela e o outro amigo dela também, né, e tal. Aí, beleza, pensar que não, ele parou o carro, né, ele deixou os amigos dele lá, a menina queria até voltar e tal, e ficou só os dois, ele levou ela até determinado ponto, né, e ali ele soltou que gostava dela. Falei, caramba, quando eu crescer eu quero ter a coragem de vocês dois. Sabia disso? Nossa senhora, eu sei que é bom a gente ser sincero, mas vocês ultrapassam, assim, sabe? Quando eu crescer, eu quero chegar assim na casa da pessoa assim, e falar assim, eu gosto de você, sabia? Nossa senhora. E ali, né, ele falou, ela ficou meio assim, oi? Exatamente, você falou, aí ele, você ouviu, eu falei, ela ouviu, e ela ouviu bem, mas ela quer contestar com o que ela ouviu, né? E ali, naquela mania de julgar ele, que como eu estava falando antes, ela acha que ele quer ter um caso com as duas, né? Eu falei, minha Nossa Senhora do céu, minha querida, olha, vai ser burra, mulher, pelo amor de Deus, para de julgar o homem sem você saber o que tu... Para de ter raiva do homem, que o homem nunca te fez nada, pelo amor de Deus, para com isso, tá ficando feio já.
já tá ficando feio, né? Vamos colocar limites aqui nos seus pensamentos aqui, porque o cara não fez nada. Aí quando foi no outro dia, tá lá a amiga dela contando que ele tinha rejeitado ela e tal. Aí ela falou, eu falei, tá vendo aí? Tá vendo aí? Olha, você aí pensando mal do cara e o cara já tinha... Ah, olha, sinceramente, viu? Eu já te falei, para com esses pensamentos ruins, assim, a dizer dele, porque não tá funcionando, não tá, né? Aí, beleza. E aí, depois, né, quando ela desconectou, voltando pra lá, pro passado, pro presente, voltando pra algum lugar, ela desconectou, né, e ela foi pra casa dela. Chegando lá, né, ela tava falando que ia, né, não ia mais assinar o negócio, ia cancelar e tal. A mulher apareceu, né? Aí ela falou pra mulher, e aí a mulher falou que a gente pode criar uma pessoa sobre medida para você, um namorado sobre medida para você. São 900 personagens, mas a gente pode, mas na realidade são 901. Se a pessoa quiser, a gente pode criar um personagem só para ela e tal, exclusivo para ela. Aí falou o nome lá do personagem, eu falei, querida, eles só estão te iludindo só. E, né? E ali, quando ela saiu do aplicativo, eles mandaram mensagem para ela criar esse cara. Eu olhei para ela e falei, esse cara vai ter o rosto do Park Byo-nam. Eu tenho certeza disso, mas eu tenho certeza. E ali, ela foi respondendo, né, as perguntas e isso e aquilo. E quando chegou lá, no aplicativo que ela tá dirigindo e tal, o lenço dela, né, sai e ali vem uma moto atrás, pega esse lenço. Falei, olha, deve ser o cara, né, deve ser ele. Quando ele acelera, que ele para na frente dela, né, que ela para o carro, ele desce do carro e tira o capacete. Na hora que ele tirou o capacete, tava assim, o cabelo meio vermelho e tal, que distanciou um pouco, eu falei, oh, meu Deus do céu, é ele. Não tem como não ser. Onde é que eu não vou conhecer esse homem? É o Park Byo-nam. Só que, né, no caso, outro nome, né, e lá no aplicativo, no caso. O aplicativo usou o rosto do Park Byo-nam. Quando ela chegou, que ela não estava vendo o rosto dele ainda. Quando ela foi chegando mais pra perto, que ela foi chegando, que ele veio também na direção dela, foi que ela viu de quem era o rosto. Oh, menina, essa mulher meio que tomou meio que um susto, que andou meio pra trás assim e mostra o rosto dele. Falei, eu disse que o rosto ia ser dele. Você não acreditou em mim, olha aí, eu falei, mas eu disse. Mas eu te disse que ia ser dele o rosto. Olha, e agora? E agora eu não sei o que vai acontecer, porque, né, acabou ali, naquilo ali. Eu não sei se ela vai ter encontros com esse cara, né, ou se ela vai desistir desse cara porque ele tem o rosto do Byo-nam, né? Eu não sei o que vai acontecer. Vou assistir para poder ver, né, o que vai acontecer. Obviamente, né? Mas, sinceramente, esse dorama tem sido muito legal. Tem sido engraçado também, ela e o Byo-nam ali, a dinâmica deles ali, né, na empresa e tal. Mas eu falar a verdade, tá? Se fosse apostar, essa história teria um plot twist muito legal se o Ho saísse do aplicativo e fosse pra vida real. Já pensou? Tipo, ia ser um plot que também ninguém ia torcer pro Byo-nam, tadinho, desculpa. Mas ninguém ia torcer pro Byo-nam. Eu não torceria pro Byo-nam. Eu chiparia errado, eu já tenho um histórico de chip errado, eu chiparia errado novamente, né? Porque ela e o Yoon-ho, nossa senhora, por mais que, tipo, o Yoon-ho tivesse, que teve a cena que ela perguntou, né, pra moça, com quantas pessoas o Yoon-ho tava saindo e tal, ali ela foi olhar, você quer mesmo saber disso? Aí ela disse que queria e ela foi olhar, ela mostrou o número 12 mil. Eu falei, 12 mil? Eita, minha nossa senhora. E o número aumentou. Ou é quieta, moça, quieta.
Eu já tinha lhe avisado, né? Mas você esperava o quê também, né? O que você esperava? E é que nem ela falou, né? A mente dela entendia, mas o coração não. Eu falei, obviamente, você já tava se apaixonando por um cara que nem existia, existe. Como pode? E ali ela ficou assim, meio assim, em choque, e depois foi quando tudo aconteceu, né? De ela criar esse cara explosivo pra ela e tal, né? Ai, ai. Meu filho, eu me pergunto, é que nem eu falei aqui já, eu não aceitaria um negócio desse, nem que me pagasse, me conhecendo, não aceitaria mesmo, porque eu ia ficar presa que nem as pessoas estavam na história do Unho, sabe? Eu não ia querer nem conhecer os outros caras, eu ia querer ficar ali com o Unho, sabe? Então, eu não gostaria de um negócio desse na minha vida, nem que me pagasse pra analisar, falar, toma aqui, a gente paga, você não, moço, quero não. Olha, não quero, tá? Não quero. Leva o seu aplicativo para bem longe de mim. Eu não quero saber como é que seria esse negócio, não, tá? Porque, tipo, não é um aplicativo normal, é um aplicativo que, tipo, leva você para lá. É uma realidade virtual tão absurda de real que, sabe, parece que realmente está acontecendo. Então as pessoas ficam presas nisso, as pessoas ficam viciadas nisso e, né? Então, olha, não, quieta. Não, não é pra mim, não. Eu só gosto de ver mesmo e assistir mesmo isso aí, mas se existisse de verdade, eu falo, não, mas quero experimentar isso, não. Conta aqui nos comentários se você já assistiu ou se você tá assistindo, o que você achou, se você também ficaria presa nesse aplicativo, tipo, ficaria viciada, se você testaria um aplicativo assim, ou se não, deixa aqui nos comentários. Eu já digo, eu não experimentaria. Não mesmo. Deixa o like aqui se você gostou desse vídeo, tá? Se inscreva no canal, ative as notificações e lembrem-se, pessoinhas, não esconder um brilho de vocês por medo de me incomodar. Ele não é excesso, é missão, tá bom? E confie no vazio, ele não é perca, é espaço para coisa melhor entrar. Um beijo, anhão!